Fala pessoal do canal, tudo bem com vocês? A série de videoaula tá imperdível e hoje nós iremos entender um pouco o que vem a ser tipologia textuais, já que falamos sobre redação, sobre leitura e texto. Então nesse caso, nós iremos entender um pouco o que é tipologia textual. Então não saia daí, se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo, inscreva-se já. Ative os sininhos para receber as notificações para que o YouTube possa reconhecer todos os nossos vídeos. É isso mesmo, não saia daí. Roda o VT! Primeira pergunta, no caso, vem ser essa. Tipologia textual. O que é? Então, olha só. As tipologias textuais são conjuntos de enunciados organizados em que com uma estrutura bem definida, facilmente identificada por suas características predominantes. Então, as tipologias textuais são 4. Dentro dessas 4 tipologias, nós iremos entender um pouco qual é a função de cada uma delas. A primeira tipologia é a narração. A narração é uma tipologia textual que tem como principal característica contar uma história, real ou não, geralmente situada em um contexto de tempo, espaço, com personagens, foco narrativo, clímax, desfecho, entre outros elementos. E aí, professor, quais são os gêneros textuais que se apropria da tipologia narração? Temos os contos, as crônicas, as fábulas, os romances, as biografias e outros gêneros textuais que se encontra a narração. A próxima tipologia textual que iremos entender aqui, que a principal delas vem ser a dissertação, uma vez que nós estamos estudando redação e a principal. Tá certo? Então, o que vem a ser a dissertação? A dissertação é um tipo de texto opinativo em que ideias são desenvolvidas por meio de estratégias argumentativas. Olha só, a dissertação é quando você vai escrever algo colocando a sua opinião sobre esse algo. Por exemplo, segundo o Enem, ele pede o seguinte: elabore um texto dissertativo argumentativo sobre o tema intolerância religiosa no Brasil. E aí, você vai ter que colocar a sua opinião sobre o que vem a ser a intolerância religiosa no Brasil e como é que ela acontece. Prosseguindo, vamos agora entender quais são os gêneros textuais que se apropria da tipologia de dissertação. Temos ensaios, cartas argumentativas, dissertação, editorial e outros. Então, ficou claro o que vem a ser dissertação? E aí? Então, é o ato de você colocar a sua opinião em razão de alguma coisa. Dando continuidade ainda sobre as tipologias textuais, iremos agora entender o que vem a ser a tipologia descrição. Olha só, descrever, como o próprio nome já diz, descrição é o ato de descrever, que tem como objetivo principal descrever de forma objetiva, ou seja, direta, ou subjetiva, no caso, reflexiva, que vai fazer o indivíduo que está lendo o seu texto ele refletir sobre o que você falou. Então, pessoal, geralmente os principais gêneros que se apropria da descrição é laudos médicos, relatórios, ata, guia de viagem e outros, que também podem ser encontrados, nesse caso, em textos literários, por meio da descrição subjetiva. Então, muitos autores, muitos literatos do passado, como por exemplo, Machado de Assis, Augusto dos Anjos, eles tentaram escrever em suas obras formas para fazer com que o leitor venha se refletir do que está sendo contado dentro das histórias. Então, a descrição tem por objetivo descrever algum fato, podendo ser objetivo ou subjetivo. Objetivo é algo que de cara você já percebe e consegue entender o que está sendo apresentado, e subjetivo é quando você tem que pensar além do que é apresentado para que você possa compreender o que está escrito. Então temos ainda a outra tipologia textual importante, que no caso vem ser a injunção. A injunção, pessoal, são textos que apresentam a finalidade de instruir ou orientar o leitor, utilizando verbos no imperativo, no infinitivo ou presente do indicativo, sempre indeterminando o sujeito, ou seja, não colocando o sujeito ali na ação. Nesse caso, sabemos que temos o infinitivo, certo? O subjuntivo e o imperativo. Indicativo indica certeza, subjuntivo indica dúvida e incerteza, anotem aí. E o imperativo indica ordem, pedido ou conselho.
Então, nesse caso, a injunção é o ato de instruir o leitor para algo que está sendo escrito. Geralmente, os principais gêneros textuais que podemos empregar a injunção são manual de instruções. No caso, por exemplo, quando você compra o celular, vem lá as orientações de quais são as funções que cada botão vai desempenhar. Quando você compra um DVD, tem lá as funções próprias de cada um dos elementos que vieram dentro da caixa. Então temos os manuais de instruções, temos as receitas culinárias, as bulas, os regulamentos, os editais, principalmente nos editais que encontramos todo o passo a passo, a data que será realizado o concurso ou seletivo, o período de isenção, todo aquele processo. Além dos editais, temos também os códigos, as leis, as declarações da Organização Mundial da Saúde, das Nações Unidas, que vai estar todos os princípios necessários para que possam ser seguidos. Além disso, vamos agora entender outra tipologia textual importante, que vem a ser a exposição. Então, a exposição é uma tipologia textual que tem como principal objetivo expor alguma coisa. Então, nesse caso, o texto expositivo tem como principal finalidade apresentar informações sobre um objeto ou fato específico, enumerando suas características por meio de uma linguagem clara e concisa. Então, a tipologia exposição, ela deve ser vista como uma linguagem direta, clara. Se você vai expor um conteúdo, você não pode expor esse conteúdo de forma subjetiva, fazendo com que o ouvinte reflita além do que você falou. Você precisa ser direto, preciso, organizado, paciente. Certo, pessoal? Então, olha só. Os principais gêneros textuais que se apropriam da exposição, que vem a ser a tipologia, temos quais? Temos a reportagem. Um repórter nunca ele vai falar alguma coisa que você não consiga entender. Ele tem que ser direto. Temos também um resumo, fichamento, artigos científicos, seminários, principalmente porque o palestrante ele nunca deve vir à frente, apresentar um conteúdo de forma que você não consiga entender. Então, todos esses gêneros se apropriam da tipologia exposição. A videoaula de hoje finaliza por aqui. Você irá acompanhar outras videoaulas prosseguindo. É isso mesmo. E se você ainda não é inscrito no canal, ative já os sininhos para receber as notificações, inscreva-se já e fique por dentro de todos os nossos conteúdos. Até a próxima videoaula, se Deus quiser!